Gente, boa tarde. Primeiro queria agradecer a presença de todo mundo hoje, tá? Antes de começar a apresentação, só queria lembrar para vocês de não se esquecerem de responder a avaliação no final, é muito importante, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar a pergunta de vocês aí no box de perguntas, que ao final eu responderei todas as dúvidas, tá? O objetivo de hoje é a apresentação da solução da DataMind do Discover para o ArcGIS Pro. Primeiro, eu gostaria somente de me apresentar, tá? Meu nome é Marcela Godoy e eu sou gerente de desenvolvimento de novos negócios para a DataMind na linha do Discover na América Latina, tá? O Discover é uma ferramenta que veio para a DataMind para agregar no processo total da cadeia de mineração. Então, o objetivo da ferramenta do Discover, principalmente essa nova versão para o ArcGIS, foi tornar a plataforma do ArcGIS Pro, que é para onde esse aplicativo foi desenvolvido, uma plataforma de centralização e gerenciamento da sua informação. Tá? Então, com isso, torna o ArcGIS mais amigável e mais fácil dos geólogos utilizarem a sua informação geológica. Tá? Acessar suas informações de sondagem, tanto em ambiente 2D quanto em 3D, tá? De maneira padronizada, e também, utilizando as ferramentas do ArcGIS Online, compartilhar sua informação pela plataforma da web. Falando um pouquinho da DataMind, né? A DataMind é uma empresa já bastante experiente no mercado da mineração, com quase 40 anos de mercado, possui um grande know-how na área pelos seus profissionais que são extremamente qualificados e dedicados à indústria da mineração, uma estrutura grande para poder atender todos os nossos clientes no suporte e no atendimento, e é a única empresa de mineração que tem solução para toda a cadeia do processo da indústria mineral. O Discover, eu vou contar um pouquinho para vocês da história do Discover, mas por que selecionamos a base do ArcPro? Né? O porquê desenvolver o Discover como extensão do ArcPro? Porque foi verificado principalmente aqui na nossa região que o ArcPro é uma ferramenta avançada de GIS, tá? Com grande representatividade e também com larga experiência como a DataMind na questão do tratamento da informação espacial. Um pouquinho da história da DataMind, né? A DataMind começou em 1981, foi uma das empresas pioneiras da parte de ferramentas computacionais, né? Começando com a famosa solução que hoje a DataMind é mais conhecida, que é o Studio, para modelagem estimativa de recursos 3D. Em 2010, a DataMind foi adquirida pelo grupo CAE Mining e ficou especializada na parte de simulação, né? Ela entrou com esse expertise de desenvolver também a empresa na parte de simulação. Em 2015, a CSI, que é um grupo canadense de softwares, adquiriu a DataMind, e com isso mudou o foco para o maior desenvolvimento de soluções, para a gente tentar atender o mercado de maneira generalizada. Tá? Hoje a DataMind é conhecida no mercado com soluções, desde que vai na parte de gerenciamento e aquisição de dados geológicos, né, de exploração, de operação, passando pela modelagem, estimativa, planejamento e operação das minas. E, grande novidade, alguns meses atrás, nós adquirimos também o braço de consultoria da Snowden, que é muito conhecido nessa parte de consultoria mineral, principalmente para estimativa. Nesse tempo, né, a DataMind cresceu muito, de 9 escritórios que a gente tinha no mundo, hoje somos 25, tá? Uma equipe de 100 para 400 pessoas, e o nosso grupo de usuários também cresceu, de 1.400 para 6.000. E dentro desse novo pacote, essa nova filosofia da DataMind, tivemos 6 novos desenvolvimentos de soluções, no qual entra o Discover para ArcGIS, que foi lançado em julho desse ano, e 11 aquisições das empresas, e entra um pouquinho dentro da história do Discover, que é a aquisição da Encom, que é a desenvolvedora do Discover inicialmente.
que são soluções todas da Datamine. Quem tiver interesse pode nos enviar um e-mail para procurar saber mais das nossas soluções. E hoje nós vamos focar na solução de exploração, no qual entra o Discover para ArcGIS. Então, como eu comecei a falar no início, qual que é o objetivo do Discover para ArcGIS? É ele se tornar uma ponte, uma maneira de comunicar todas as informações minerais geradas pelos softwares mais conhecidos na indústria dentro da plataforma do ArcPro. Ou seja, traduzir tudo isso para o ArcPro e também, no sentido contrário, pegar todas as informações trabalhadas e tratadas no ArcPro e exportá-las para o software que você utiliza na parte próxima da cadeia de planejamento ou estimativa do seu recurso mineral. Contando um pouquinho da história do Discover, né, a Datamine adquiriu a Incom, que é a desenvolvedora original do Discover, em 2017, tá? Depois que a Datamine adquiriu a Incom, nós tivemos grandes lançamentos, como 2019, foi redescrito e lançado novamente o Discover Mobile, né, uma ferramenta muito interessante para você já fazer o seu mapeamento de campo direto no seu dispositivo móvel, coletar amostras, fazer descrições de uma maneira já otimizada e comunicando direto com a solução do desktop. Em 2020, agora em julho, igual eu falei, lançamos o Discover para ArcGIS Pro, que é o objetivo dessa apresentação, e agora em dezembro, no final desse ano, lançaremos um novo Datamine Discover 3D, no qual a ferramenta do Discover 3D foi toda redesenhada, né, pegando até muita experiência do Studio RM, para ficar mais fácil e tornar mais transparente e intuitivo a parte de modelamento, de voxel model, tudo utilizando as ferramentas do Discover. O Discover, ele é uma ferramenta com mais de 20 anos de experiência, tá? Ele teve seu desenvolvimento no final dos anos 90, início, então ele tem uma maturidade muito grande. E as principais funcionalidades dele é o gerenciamento de sondagem dentro do ambiente de GIS, né? Seja ele o ArcPro, igual a gente está vendo hoje, ou o ambiente nativo que ele tem na solução completa, que é o MapInf. Ferramentas de análise estatísticas, né? Com gráficos associados ao seu ambiente GIS. Interpretação das suas informações, tanto no 2D quanto no 3D, e também mapeamento em campo, né? Então, a linha do Discover, nós temos 4 produtos disponíveis, né? Tem a versão full completa, que é o Datamine Discover 2D e 3D, né? Temos essa plataforma do Discover Mobile, que se você tem a licença do seu Discover 2D e 3D, você tem acesso a uso ilimitado, instalado em quantos equipamentos você quiser do Discover Mobile. E também, agora, que é o objetivo da apresentação, a extensão do Discover para o ArcPro. Então, agora eu vou mostrar para vocês as principais funcionalidades que vem já. Só para vocês saberem, o Discover para ArcPro já está no seu segundo release, né? Fizemos o lançamento em julho, e final de setembro já teve um update, e teremos um novo lançamento, uma nova versão agora em dezembro, que eu vou falar mais na frente, quais vão ser as novas funções que virão junto do Discover para ArcPro. A primeira grande, vamos dizer assim, experiência, né, que o Discover trouxe da sua plataforma completa para o ArcPro foi a questão da edição de legenda. Por que eu falo que é uma grande experiência? As pessoas que são têm mais conhecimento do ArcPro sabem que dentro da filosofia do ArcPro, você tem que ter uma camada para cada tipo de feição geográfica. Né? Então, você tem que ter uma camada para representar os seus polígonos, outra para representar os seus pontos e outra para representar as suas linhas. Com a ferramenta de legenda, ele torna isso transparente, não importa a feição gráfica que você tenha. Então, você consegue definir uma legenda unificada, né? Padrão de cor, de espessura de linha, de tipo de ponto, para aqueles seus códigos, né? Para a sua disciplina que você quiser padronizar, seja geologia, uma operação, uma estrutura, de modo que não importa também se você está vendo em 2D ou 3D, você já fica com todas as suas feições padronizadas utilizando a ferramenta de legenda, tá?
ela é muito transparente, né? Então, o editor de legenda, o filmezinho passou rápido, mas ele mostrou que através das próprias tabelas que você tem dentro do seu projeto, do ArcGIS, você consegue formular uma legenda e você consegue aplicar a qualquer tipo de camada, né, de shape, não importa se é ponto, linha ou polígono, você vai visualizar aquela informação padronizada de acordo com a sua definição. Vou mostrar aqui o passo a passo, muito rapidamente, como você cria um projeto de sondagem e a validação de dados que ele faz também, tá? Importante, o ArcPro, ele veio com um novo conceito de GeoDatabase, né? Então, quando você cria um projeto do ArcPro, ele vai criar um GeoDatabase, no qual todas as informações, né, todas as feições, as camadas atribuídas àquele projeto estarão armazenadas dentro da GeoDatabase. E, na hora que o Discover vai formatar o seu projeto de sondagem, ele cria mais duas geodatabases dentro do seu projeto. Uma geodatabase que vai estar armazenando todas as suas informações de sondagem, interpretação, as tabelas de origem, tudo que você for importar. E uma terceira geodatabase que terá todas as suas configurações padrões que você quer para a sua informação. Né? De modo, por exemplo, eu vou detalhar mais à frente, mas eu defino, por exemplo, um template. Quando eu fizer uma interpretação geológica, o granito vai ser a cor X, o quartzo vai ser a cor Y, o meu corpo mineralizado vai ser a cor Z. Então, isso tudo já fica pré-definido no seu projeto, facilitando, assim, com que no final você já tenha uma seção interpretada, já toda configurada e pronta para imprimir. Para eu fazer um projeto, o importante é que eu consiga conectar com qualquer tipo de fonte de dados, tá? Seja uma planilha Excel, seja um arquivo de texto, seja um banco de dados Access, um banco de dados SQL, e com as duas soluções que são primas, né, no DataMiner, ele já conecta direto dentro da solução do GDMS do Fusion, e também conecta direto com o API também dentro do Banco Acquire, tá? Então, não importa que tipo de banco de dados que você tem para gerenciar sua informação, todos os bancos de dados são conectados de modo que você possa fazer o seu projetinho de sondagem, tá? Então, seguindo aquele passo a passo que ele mostrou no vídeo, você formata, determina qual é a sua tabela de colar, qual é a tabela de survey, qual é de assay, de litologia, e com isso você monta o seu projeto de sondagem. O que o Discover para o ArcPro ele vai te permitir? Criar sessões e também visualização dos seus dados na sessão. O importante aqui também enfatizar é que ele cria realmente as sessões, você está interpretando a sua sessão em 2D, mas você tem uma visualização completa da sua sessão em 3D. Tá? Então, aquele ponto que você está fazendo a sessão, ele é um ponto real em 3D, mas que você colocou num plano 2D para fazer a sua interpretação. A ferramenta de sessão do Discover, ele te permite fazer sessões gráficas lineares, como está mostrando no exemplo, e também sessões por polilinhas. Então, se você tem um corpo dobrado, por exemplo, é possível fazer uma sessão em polilinha. E as sessões que você faz em linha, você pode fazer elas múltiplas também, tá? Então, você pode definir uma linha de referência e, através daquela linha, criar múltiplas sessões de acordo com a sua configuração. Criando a sua sessão, a gente tem a ferramenta do Download Data, que qual é o objetivo dela? De você visualizar toda aquela informação que foi descrita diretamente na sua sessão. Seja por traço, seja por histograma, seja por linha gráfica, ou seja por plano estrutural. E quando você faz a sua sessão também, o seu projeto, você pode determinar vários corpos 3D ou topografia, e quando ele for fazer a sessão, ele já corta aquelas linhas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma topografia, vocês podem ver aqui na simbologia, a linha vermelha é o contato do fresco, da rocha fresca, e a linha azul é o contato da rocha oxidada. Então, com isso, de uma vez já padronizada de maneira muito rápida e intuitiva, você já consegue visualizar toda a sua informação na sessão de maneira padronizada. Igual eu também mencionei, o objetivo também das ferramentas que vem do Discover é tornar a identidade visual da sua sessão padrão, né? E com isso, ele utiliza o conceito de templates. O
O que é um template? Como eu falei com vocês anteriormente, na hora que eu crio, né, o projeto do Discover, ele vai criar duas geodatabases, né, que é o Dreaming, GDB, e o Section Template. Aqui dentro desse template, isso a gente faz uma vez só, tá, gente? Eu posso criar o que eu quiser aqui que eu vou descrever. Por exemplo, eu vou criar aqui um template para geologia, outro template para alteração, um para linha estrutural. Para que isso serve? Porque aqui eu já crio aqui dentro quais são os códigos que são permitidos naquele tipo de lista de referência que eu vou usar. Então, por exemplo, eu fiz ali, igual está mostrando um exemplo, né? Uma de geologia, uma de alteração e uma de linhas estruturais. E dentro da geologia eu já vou falar, olha, o código granite é granito, o código, que nem está lá do calcário, é limestone, e aí eu vou gerando todos os códigos. Por quê? Eu vou mostrar no próximo passo, quando a gente fizer a interpretação, eu já seleciono o código, e ao selecionar o código também, já vem a textura que eu quero para aquela representação, vem a cor, vem o tipo de linha ou tipo de ponto, ou seja, já vem tudo padronizado. Então, eu definindo os domínios, né, que são as listas de referência, eu atribuo os domínios a cada tabela referente que eu vou fazer a descrição, né, igual está mostrando o exemplo aí, a tabela de alteração, eu atribuí o domínio de alteração. Depois de eu definir esses domínios, eu defino qual simbologia que cada elemento dentro desse domínio vai ter. Tá? Então, qual vai ser o tipo de linha que eu vou botar para, por exemplo, a falha, igual está aí no exemplo, qual vai ser para oxidação, todos os outros valores vão ter. E eu fazendo isso tudo uma vez só, também tem a possibilidade de exportar. Tá? Então, aqui eu tenho a possibilidade, eu exporto. Com isso, eu defino uma vez só qual que é o tipo de visualização do meu projeto. Posso colocar, por exemplo, esse arquivo no servidor e compartilhar com a empresa inteira. Isso vai garantir que toda a empresa vai ter a mesma identidade visual para aquela interpretação que for feita na sessão. Com isso, na hora que eu for interpretar, fica muito mais fácil. Por quê? Porque eu já crio aqui, eu vou fazer uma interpretação aqui dentro da minha seção dos elementos de detalhe. Eu já defino, olha, você pode interpretar o que é de terreno, corpo mineralizado, suas linhas de interferência, o que tem por exemplo, de céu, o que for, tá? O código que for. E aí, como que isso me facilita? A gente pode ver muito claro nesse exemplo. Olha, eu tenho a geologia, já vou desenhar o granito, ele já vai sair já da simbologia que eu quero, com a cor que eu quero, com a definição de textura que eu quero. E rapidamente eu já vou interpretando essa seção. Lembra que eu falei lá no início que o objetivo do Discover, ele é ser essa ferramenta, essa ponte da informação? Essa informação aí que você está interpretando, ela depois pode ser exportada para o software que você quiser para trabalhar com a parte de modelamento. Tá? Então, tudo que você faz aqui, você já tem a identidade visual toda configurada e depois exporta para aquela solução que você quer continuar com o passo posterior, né, que é o de modelamento geológico, de planejamento, de estimativa, e seguindo assim a cadeia. A ferramenta do Discover também permite a visualização de todos os seus dados em 3D, sejam eles seções, modelos de blocos ou wireframe. É muito importante falar. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês roda em cima do ArchiPro básico, tá? Não é necessário nenhuma extensão adicional para vocês fazerem tudo isso que eu estou mostrando. Então, o ambiente 3D, para você visualizar todas as informações, elas já são possíveis dentro do ArchiPro básico. Então, como que eu faço isso? Eu posso selecionar o que eu quero ver no meu ambiente 3D e como eu quero ver. Da mesma maneira que tinha a ferramenta lá de Downhole, que eu mostrei para vocês, é como eu vou selecionar como eu quero ver a informação. E eu posso visualizar no meu 3D igual a informação que eu quiser. Então, aí eu estou vendo meus poços de sondagem, eu importei meu corpo mineralizado em 3D, eu importei uma seção do meu modelinho de blocos, tá? Então, tudo isso eu posso ver de maneira centralizada, utilizando todo o potencial de uma ferramenta GIS.
Isso eu gosto muito de mostrar, né, essa parte, igual eu falei, a gente consegue fazer essa tradução, essa ponte, né, dos softwares mais conhecidos, que esse exemplo ele mostra bastante isso. Eu estou pegando um modelinho de blocos, tá, no formato DM, e estou trazendo ele para dentro do meu ambiente GIS, né? Qual que é a minha vantagem? Minha vantagem é eu ter todo tipo de informação que eu puder para me auxiliar na informação e também na impressão, montagem de layouts, informação para relatório, de maneira muito fácil, muito intuitiva. Tá? Então, tudo que eu fizer dentro do estúdio ou daquelas outras ferramentas que eu mostrei, seja Micromind, seja Luca, seja Leapfrog, seja o que for, eu consigo trazer para dentro do Arc Pro, visualizar nessa integração 2D e 3D utilizando o Discovery. Uma outra ferramenta que eu acho bem interessante também é o georreferenciamento de imagens direto no seu ambiente 3D. O que isso significa? Né? Eu tenho o meu projeto, eu tenho a seção, né, a minha referência de seção, e eu posso pegar uma imagem qualquer, né, seja uma imagem escaneada, ou uma seção, por exemplo, de geofísica de IP, qualquer tipo de informação que você tenha, e eu consigo pegar aquela minha seção como referência e já referenciar. O que é legal disso? Uma vez a imagem já referenciada, ela está literalmente no espaço 3D. Então, se você fizer uma sessão no qual está pegando o local que essa imagem está, essa imagem automaticamente já vai aparecer na sua sessão. Então, com um passo simples, né, através de 3 pontos, eu ajusto essa minha imagem dentro da minha sessão, e se eu quiser vê-la também no meu plano 3D, eu trago ela e ela fica disponível no meu plano 3D para eu associar com as outras informações que eu tenho. E com isso tornar a minha interpretação mais assertiva e com muito mais detalhe, tomando proveito de tudo que eu tenho disponível, das informações que já foram trabalhadas, não importa o software de origem. Essa parte de compartilhar arquivos na web, eu acho ela sensacional, principalmente para o reporte de informação. Por quê? Com as ferramentas do ArcGIS Online, é possível você criar links para passar informação para as pessoas visualizarem, manipularem, não importa se elas têm um software ou não. E esses links você pode configurar tanto links públicos como links privados dentro da própria empresa. E a ferramenta, né, o browser dentro da web, ele te permite várias operações, né, como está mostrando, medida de perímetro, medida de área, você controlar quais as camadas quer visualizar ou não, de maneira muito fácil e muito democrática. Primeiro, em compliance com todas as questões de TI, pelo fato de você também poder fazer links privados de acesso só às pessoas que estão dentro da sua empresa, ou também de links públicos, se você quiser, por exemplo, publicar no seu site um projeto que está sendo desenvolvido, para a pessoa ter acesso, né, ver as sessões, ver informação geológica, tudo é uma ferramenta que te traz essa facilidade de maneira muito fácil. Eu coloquei aqui alguns links, né, que existem da web. Esses links eles podem ser acessados direto da página da DataMine, tá? Se você for na página da DataMine, dentro do item de exploração e ir no Discover para ArcGIS, todos esses links estão disponíveis, no qual vocês podem ver o tipo de informação que permite o compartilhamento e até onde vocês podem fazer o que pode ser visualizado. Como eu disse, né, a gente está na segunda versão do Discover para ArcGIS e vai sair uma nova versão agora no início de dezembro. Né? Essa nova versão, a gente vai trazer mais experiência, mais funcionalidades que a gente tem na versão full do Discover. Então, com isso, nós vamos aumentar a interoperabilidade com outros softwares, né? Vamos pegar também um pouco da experiência do Discover na parte de geofísica, né? A parte do SEG-Y, né? Que são as sessões sísmicas e outro tipo de informação geofísica para trazer de maneira mais transparente para dentro do ArcPro. Vamos ter também mais drives de importação do SPAC, WinLog, GoCAD e outras ferramentas. Sempre trabalhando, né, na questão de melhorar a performance, né, de gerar as sessões de maneira mais rápida, mais otimizada.
O Discover ele tem também uma expertise muito grande na parte de raster, e com isso vamos trazer para dentro dele a possibilidade de interpolação de dados, tá? Vai ser possível você não só interpolar os dados e criar, né, superfícies, mas também vai vir a ferramenta, eu até não coloquei isso, que eu fiquei sabendo isso ontem também, eu atualizei, mas esqueci dessa informação que é muito importante. Vai ser possível você até chegar ao ponto de criar o seu sólido 3D dentro do ArcPro. Então, você vai poder já gerar o seu sólido dentro do ArcPro e exportar depois para a sua ferramenta de modelamento ou de estimativa de preferência, tá? Ele vai vir também com ferramentas para suportar projeções personalizadas, né? Ou seja, aquelas minas que têm o sistema de projeção próprio, né, local. A partir de 2 pontos conhecidos, você vai poder gerar uma projeção personalizada e, com isso, referenciar a uma projeção geográfica real. Ele também vai entrar com um novo conceito, igual eu falei do início, o ArcPro, ele separa, né, as camadas e simbologias por tipo gráfico. Então, você tem coisas separadas para pontos, linhas e polígonos. E através desse conceito de legenda que o Discover veio, né, inicialmente, vai vir a padronização mais efetiva ainda. O que é isso? Você, através da sua tabela, né, ou de um set de dados conhecido de informação, você vai poder gerar a sua legenda. A partir da legenda, você já pode gerar de maneira automática os seus domínios, né, e com isso já ter o seu template de maneira automatizada. Ou seja, você definiu uma vez só e já aplica a sua seção, já aplica o seu mapa que você está vendo no seu plano, já aplica em todos os elementos de maneira muito rápida e garantindo a padronização de tudo. Vão ser adicionadas mais funcionalidades na parte de sondagem, né? Então, vamos ter ferramentas de compósitos, vamos ter também ferramentas para cálculo e suporte dos ângulos alfa, beta estruturais, tá? Vai ter ferramenta para extração dos pontos X, Y, Z, né? Centrais de amostra, extremidades superiores ou inferiores. A possibilidade de fazer clip nos furos de sondagem, de também fazer merge, né? Juntar furos de sondagem, e ferramenta também de logs gráficos, né? Então, dentro do roadmap aí, que vai sair na versão do final desse ano, e também vai ter uma versão no primeiro trimestre do ano que vem, são essas funções que estão contempladas. Vamos também pegar a experiência de símbolos estruturais que a gente tem no Discover, né, e trazer essa simbologia para dentro do 2D e 3D, e vamos integrar a nossa ferramenta do mobile para dentro do Discover, tá? Quem não conhece o mobile, eu até incentivo vocês, né? Não importa se você tem um celular Android ou um celular Apple, entre na Google Play ou na Apple Store, digitem Datamine Discover Mobile, baixem, tá? Ele é gratuito, tem um set de dados demo para vocês conhecerem, que ele é muito legal, e ele tem, eu acho que são duas coisas muito interessantes que vem no mobile, que eu sugiro vocês de consultarem. A primeira é a possibilidade de coleta e descrição de informação, já você atribuindo fotos e campos customizados, né, para pegar update de coordenada de maneira automática, colocar, por exemplo, data e outras informações, e ele também tem uma ferramenta estrutural, tá, já englobada dentro dele, que através do inclinômetro do seu dispositivo móvel, você coloca na direção do seu plano estrutural ou da sua linha estrutural, e ele já calcula para você o mergulho e o azimuth, de maneira automática. Tem um webinar que eu fiz há uns meses atrás do Discover Mobile. Se vocês quiserem consultar, é só ir no YouTube da Datamine ou no Vimeo, que esse webinar está disponível. Então, o que eu posso passar de mensagem para vocês, né? Que dentro, né, de todas as soluções da cadeia da Datamine, as soluções do Discover entram na parte de exploração mineral e interpretação geológica, ou seja, dentro do processo, né, você tem a ferramenta de coleta de dados, né, padronização da sua informação, e você tem a parte de modelamento estimativo. Então, para suprir esse meio, fazer a conexão dessas duas disciplinas, você entra com as soluções do Discover.
tá? E aí, junto à DataMine também tem soluções acessórias para a parte de geotecnia, planejamento de curto e longo prazo, engenharia, sondagem. Também temos, foi no final do ano passado, se eu não me engano, adquirimos a INS com as ferramentas de suprimento e logística, né, para o minério, e agora, igual eu falei no início, a grande novidade da consultoria da Snowden, que agora é parte do grupo da DataMine. O que eu queria passar para vocês é isso, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira me fazer nesse momento a respeito do Discover, tá? Se vocês tiverem interesse, né, em testarem, entre em contato comigo. O meu e-mail, eu vou colocar aqui, está aqui, é marcela.godoy@dataminesoftware.com, tá? Mesmo que vocês não tenham o ArchiPro, né, mas tenham interesse em testar essa ferramenta, não deixe de me contactar, que a gente vê o que pode fazer a esse respeito. Tá? Uma ferramenta muito fácil, muito intuitiva, né? Está tendo muita aceitação, muitas empresas estão testando, estão gostando, já temos empresas aqui na nossa região da América Latina que já está com a solução. É importante falar também, o modo de licenciamento dela é por assinatura, então ele não impacta em CAPEX para a empresa, né? É um serviço, então o OPEX, o que torna a aprovação de aquisição muito mais transparente, mais fácil, e tem um preço muito mais acessível, né? Por ser uma assinatura anual. Tá? Estou à disposição. Não esqueçam de responder a pesquisa, por gentileza. Bem, agradeço e qualquer coisa entre em contato. Tá bom? Muito obrigada.